E aí, galera, mais uma vez aqui, mais um episódio do podcast SOC Brasil. Hoje a gente está com um convidado aqui especialíssimo, meu amigo de longa data. O cara é formado em física, para vocês terem uma ideia. O cara, ele trabalha com CTI, é o Mister do CTI, cara. É o cara que toda semana tá falando sobre vazamento de dados lá no LinkedIn, tem seus 20 mil seguidores no LinkedIn, é muito querido pela galera. Nada mais, nada menos que meu amigão, o Biratã. Cara, prazer ter você aqui pra gente falar um pouquinho aí de CTI. Cara, muito obrigado pelo convite. Com certeza a gente vai falar de um assunto aí que é pouco explorado e a gente vai ter conteúdo bacana pra caramba aqui. Rodrigão, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Você, o Lucas também. Prazer gigante estar aqui com vocês, pessoal. CTI é um assunto ainda que o pessoal tem uma certa dúvida, né, sobre algo que parece muito complexo, mas conceitualmente ele não é tanto. Então, aí a gente vai falar um pouco mais sobre os conceitos, né, e meio que tentar desmistificar, sabe, a inteligência de ameaças, que não é algo de outro mundo, não. É uma coisa mais conceitualmente ela é simples e na prática também tem seus detalhes assim, mas não é algo muito difícil, não. Bacana. Então vamos lá, cara. A primeira pergunta é, Bira, como você chegou no CTI, cara? Como que você trilhou, né, a sua trajetória profissional aí para chegar no CTI e por que CTI? Eu sempre fui um cara muito curioso, sabe? E sempre gostei de estar aprendendo sempre, sabe? Uhum. De estar procurando coisas para me desafiar e me estimular a estar sempre aprendendo, sabe? Coisa Sim. nova. Então, assim, né? Desde de criança. Então, tive outras profissões, mas quando eu caí em TI, acabei, né, entrando na área de segurança. Antes, entrei na antifraude, depois caí em segurança. E aí, acabei caindo no SOC, né? Comecei a trabalhar com SOC. O SOC Sempre o SOC, né? Exato, comecei no SOC. Sempre iam lá no SOC, de madrugada, né? Tentando entender os logs ali, as regras e tal. E depois, numa outra oportunidade, eu trabalhei numa outra empresa que dentro da sala do SOC tinha o pessoal também que fazia CTI. Né? Então, estava tudo junto ali. E eu comecei a perceber que, assim como o SOC e o CIEM, as tecnologias da segurança interna, também tem a segurança do perímetro da empresa para fora. Sim. Só que o dia a dia do profissional ele é muito mais dinâmico e ele é muito mais desafiador e depende muito da tua curiosidade mesmo, de se aprofundar, de caçar coisas tanto na internet como na Deep Web, como, né, em vários outros tipos de ambientes e tal. E a característica da atividade que acabou dando match com um perfil meu, sabe? De ser mais... ter um perfil mais investigativo, ter um perfil mais do porquê, sabe aquela coisa de criança? Mas por quê? Sim, Será sim. Que, sabe? Sim, sei. De estar investigando e de estar querendo saber, né? De sempre se aprofundar mais Sim. numa determinada atividade ali. Então, eu acabei caindo, eu acredito, por uma característica pessoal mesmo, sabe? De não gostar de rotina. De curiosidade, também. Cara. Basicamente, curiosidade. A curiosidade Exato. de estar sempre vendo alguma coisa nova, aprender alguma Exato. coisa nova, casou com aquele ambiente de SOC e te falou, cara, é disso que eu gosto. Exato. Legal, foi isso cara. mesmo. Bacana. Mas vamos lá. Queria que você explicasse pra gente, Bira, basicamente, vamos começar pegando, assim, vou parafrasear a sua frase, vamos desmistificar CTI, cara. O que é, no que se baseia o CTI? Basicamente, né, assim, você entender as ameaças que podem vir a comprometer a tua empresa do perímetro para fora, sabe? Então, você aprende com ataques em outras empresas, um exemplo, o modus operandi daquele ataque e as vulnerabilidades que foram usadas naquele ataque
para preparar a tua empresa antes de sofrer o ataque para estar preparada. Esse é um ponto. Outro ponto, por exemplo, é você... basicamente isso, é você entender quais são as ameaças que estão, né, na internet, no mundo digital, por aí, na internet, e você preparar a tua empresa para aquelas ameaças. Então, é você se antecipar. Em vez de você esperar um incidente que aconteceu numa empresa, em qualquer parte do mundo, acontecer na tua empresa, você vai se preparar, você vai usar, né, a inteligência para poder entender aquele ataque e se prevenir antes daquela ameaça se concretizar na tua empresa, né? Entendi. Então, a gente pode falar que o CTI, basicamente, ele lida com os IOCs de ataques e essa inteligência aí. Aonde que se forma, Bira, essa inteligência? Para a galera entender. Porque quando a gente fala de inteligência, a gente fala de uma série de coisas que estão por trás, que montam esse background e trazem informação. Só para a gente trazer um pouco aqui mais claro para a galera, o que seria essa inteligência? É a mesma coisa da informação. A informação, por si só, ela é só um dado. Fato. Mas se você interpretar, se você dar um contexto por aquela informação, ela vai se tornar um conhecimento. Né? Vai se tornar, você vai contextualizar aquela informação, vai tornar um conhecimento aquilo. Né? Então, a CTI é isso. Então, você tem algumas fases no processo de inteligência de ameaças. Né? Para você implementar a inteligência de ameaças, você tem algumas fases. Você tem, uma das fases é você coletar a informação. Você vai coletar, você vai ter o dado em si. Então, depois você analisa aqueles dados. Você coleta dados de diversas fontes, de ameaças diversas. Depois que você coleta esses dados, você vai analisar esses dados. E como que é feita essa análise? Vou dar um exemplo prático. Vou dar um exemplo bem prático, que é um dos mais simples e, ao mesmo tempo, de implementar. E mais críticos de CTI, que é o exemplo que você comentou, né? Que eu posto todo dia ali no LinkedIn sobre as vulnerabilidades, zero days que tem no mercado aí de N soluções, né? Você se antecipar o hacker. Então, se sai um zero day, por exemplo, hoje sai um zero day do Chrome, um exemplo. Sim. Né? Então, qual que é o papel do CTI? Pegar essa informação do zero day e passar o quanto antes internamente para a empresa, ou um fornecedor de CTI passar a informação, para poder você ter aquela vulnerabilidade corrigida antes que ela seja explorada por um atacante. Então, na verdade, você trabalha de forma preditiva. Exato. Então, assim, você vai ter lá o seu centro de inteligência, de segurança, cibersegurança, ligado a pontos de inteligências estratégicos. Exato. Para você ver tudo que está rolando, você traz para dentro do seu sistema, correlaciona tudo isso, transforma o dado em informação. Exato. E aí você leva para uma inteligência de proteção. Essa inteligência de proteção a gente pode entender que é um CIEM, por exemplo? Também. Se você tem fornecedores de indicadores de comprometimento, uma empresa que foi comprometida, que aquele artefato já alguém jogou, né, no vírus Total, por exemplo, e foi alimentado para feeds, né, de IOCs de soluções diversas. Se você pegar aquele IOC e alimentar suas soluções de segurança, um deles é o próprio CIEM, você vai estar se antecipando a ser atacado por aquele artefato, né, através do IOC e da hash, no caso. Agora, outro exemplo, que é um pouco mais... que envolve até um pouco de contra-inteligência, um exemplo. Monitoração de Deep Dark Web, de fóruns hackers. Um exemplo que acontece semanalmente. A gente que trabalha com isso, a gente fica por dentro. Um atacante específico num fórum XYZ hacker está vendendo acesso a um servidor de uma empresa. Então, qual que é o papel do CTI? Identificar essa postagem e implementar não só o serviço de inteligência, mas também o de contra-inteligência. O que seria a contra-inteligência? Você ter o trabalho de, além de identificar, fazer um trabalho investigativo ali, de interagir com esse ator malicioso, tentar pegar a maior quantidade de informação sobre esse acesso que ele está vendendo,
para tentar ver se realmente aquilo é real, né? E se realmente for, existem casos até que é muito mais seguro, né? Em termos de impacto, de ataque, você chegar até a comprar esse acesso a essa máquina. Como um outro ator como se você fosse um ator de ameaça também, né? Você fazendo o papel de contra-inteligência. Entendi. E existem casos que isso acontece e realmente existem casos que tem um acesso interno ali. Então, você evitou de aquele acesso, por exemplo, ser comprado por uma gangue ransomware. Sim. E como que um time, cara, de threat intelligence, ele entra nesse mundo da dark web, cara? Porque quando a gente fala de dark web, a galera pensa que é uma coisa de outro mundo, que você tem que ter acessos mirabolantes para entrar. É outra coisa que na prática é muito mistificada também. Assim, né? Na prática ela é simples. Mas o mercado acaba mistificando, sabe? Deep e Dark Web. Não é uma coisa absurda. Na prática, conceitualmente, é um protocolo mais complexo para privacidade. No Onion, né? Que você baixa lá o navegador e acessa. Basicamente isso, né? Sim. Então, tecnicamente, não é tão complexo. Né? Qualquer um consegue baixar mas lá os o Tor. acessos ali são mais segregados, não é um acesso comum, deixando claro para a galera, né? Tipo assim, a diferença do acesso à internet comum que a gente faz hoje ali por HTTP, HTTPS e um acesso à Dark Web. Né? Então, assim, só para deixar um pouco mais claro, como que é feito esse acesso pelo navegador do Tor, por exemplo? Você diz em termos de protocolo ou em termos de para a galera navegador? entender um pouco da diferença de como que é feito. Sim, o protocolo Union, ele é feito de lances, né? Então, você tem são várias camadas, cada laço que ele passa na rede, ele vai criptografar. Então, se você passar por, sei lá, 10 servidores, para cada um que ele pular, ele vai colocar uma camada de criptografia. Então, assim, mas na prática, né, você acessando a rede, né, um navegador onde passa ali, né, Deep Web, é um navegador que você vai colocar um endereço ali, vai acessar, a usabilidade é do mesmo jeito, né? Então, e voltando para essa questão da contra-inteligência, né? Seria isso, você ter na inteligência, monitorar toda essa parte de fóruns e ficar de olho nas postagens, né? E o ideal para você implementar na tua empresa, o jeito mais prático é você contratar um fornecedor de CTI, né? Um fornecedor desse tipo de serviço, que possuem sistemas extremamente robustos, com bots, com, né, crawlers e tudo mais já, bem robusto mesmo. No Brasil, a gente tem vários fornecedores que fazem isso, né? Mas quando a gente fala de fornecedor, sei lá, a gente pode pensar em um CTI as a Service, né? Assim, mas digamos que a minha empresa ela tenha um poder econômico para ter um CTI interno. Quando que uma empresa está preparada para ter um CTI? Para ela montar o dela, no caso. Para ela montar o dela. Que tipo de nível de maturidade que uma empresa precisa ter para começar a lidar com CTI? Entendi. Aí são duas perguntas, né? Uma é uma empresa que já, eu imagino assim, no cenário, que ela já esteja muito madura. Sim, o CTI as a Service, no caso, né? Sim, na segurança mesmo, né? Tirando um pouquinho o CTI de lado. Ela já tem um SOC muito bem estruturado, ela já tem gestão de vulnerabilidade, ela já tem code review, ela já está madura, né? E também tem, normalmente, empresas bem maduras, não tem um só fornecedor de CTI, ela tem mais de um. Então, como ela já tem porque assim, cada fornecedor vai te entregar coisas diferentes. Não vai te entregar ameaças idênticas. Porque... ela monitora coisas diferentes, é isso? É um mar de ameaças. A internet e a Deep Web é um mar de ameaças. Sim, com certeza. Não dá para comparar o teu ambiente interno com do perímetro para fora da tua empresa. É muita ameaça. Então... Mas pensando assim, só te cortando, quando a gente pensa em CTI, por ser um mar de ameaça, quando a gente vetoriza um tipo de ataque, sei lá, vamos pensar aqui numa instituição financeira, o tipo de ameaça, ele não entra meio que num funil que facilita... Você consegue definir o escopo. Você consegue definir o escopo, a ameaça desse tipo. Vou dar um exemplo. Malware logs, info stealers. Tá. Você tem, sei lá, você tem
aí acho que é uma dezena de tipos de malwares. Mas o mundo criminoso cibernético, ele é uma cadeia. Uhum. Você tem, por exemplo, o mais famoso é o Headline. Mas o Headline, ele é vendido. Ele é vendido para outras pessoas criminosas que vão Sim. comprar e vão infectar milhares de máquinas. Sim. Então, e depois que eles coletam esses logs, eles são comercializados, eles são Sim. vendidos. E ele pode ser vendido desde um fórum, desde um Discord, desde um Telegram, entendeu? Então, tem empresas que conseguem chegar em algumas fontes de venda. É um famosinho até o próprio Pastebin, né? O Pastebin, Ghostbin, tem vários, né? Tem vários. E é tanta postagem, é tanto dado, nesse caso do Marlock, tanta credencial sendo vendida, Uhum. que se você pegar mais de um fornecedor, você vai encontrar. Você consegue. dados É distintos. tipo assim, é um falso. É muita fonte, É um muita falso fonte. positivo de investigação, digamos assim. E Ou não chega a ser? Não. Nesse caso, o Marlogs, eu vou chutar aqui por baixo. Mais de 90% das credenciais estão ativas. São ativas. Exato. Só que elas são comercializadas em lugares diferentes. E um fornecedor de CTI, ele não entendi. tem a capacidade de pegar todas essas fontes. Toda a cadeia ali. É muita fonte. Entendi. É muita fonte. Cara, e como que é? Como que é o trabalho de um especialista? Vamos pegar seu caso, um especialista de CTI. Porque eu acho que, fazendo uma analogia aqui, ele se assemelha a um jornalista. Porque o jornalista, cara, Então, ele recebe um mar de informação e ele tem que filtrar, ele tem que entender se é real. Exato. Né? Mas o que o jornalista faz? Ele investiga. Uhum. O trabalho do CTI, ele é muito investigativo. Ele é muito de pegar o fio ali, puxar a pena e chegar na galinha e depois no galinheiro. É exatamente isso, entendeu? Então é um processo investigativo. Então você tem que estar convivendo nesse meio criminoso. Você tem que ter várias pessoas em vários fóruns e conviver mesmo com aquilo para você entender o modus operandi dos cybercriminosos. Você tem que entender a linguagem que eles usam para no momento que você for interagir, você tá meio que, ter a mesma cultura, o mesmo linguajar, o mesmo jeito de falar, de agir nessas personas de uma forma que a tua interação seja efetiva. Entendi. Entendeu? Saquei. E quais que são os principais desafios, cara, que as empresas ou um time de CTI enfrenta para implementar CTI verdadeiramente numa empresa? Eu já trabalhei tanto consumindo, né? Serviços, soluções de CTI como serviço. E também já trabalhei em alguns fornecedores, né? Também como fornecedor. Né? Exato. Sim, tá. E assim, tanto de um lado quanto do outro, no lado do fornecedor, eu percebo que esse discovery, essa busca de novas fontes, ele é extremamente importante. Ela é extremamente importante, porque é dinâmico. Por exemplo, você está hoje dentro de um servidor Discord. E ali você consegue monitorar. Só que ele pode cair hoje. Entendi. Entendeu? Se você não estiver ali interagindo, ficando de olho, e sobe outro. Entendeu? É muito dinâmico. Então, essa busca de novas fontes, ela tem que ser parte da operação de CTI. Entendi. Ela tem que ser parte, porque é muito dinâmico. Então, você vai ter fontes, né? Desde o aplicativo de mensageria, desde fóruns. A gente viu o caso do rei de fóruns, que foi derrubado N vezes. E ele está aí de pé de novo, né? Então, você tem que ficar de olho ali, tem que ficar interagindo. E é um processo investigativo mesmo, né? Você tem que ficar ali infiltrado e investigando o que está rolando. Para você manter, né? Onde que está a informação, você tem que estar lá para poder pegar e se antecipar, né? E ser preventivo nas ameaças, né? Mas quando a gente fala de fornecedor, cara, pensando aqui no que você estava falando, que o fornecedor ele tem que pegar uma gama muito grande de fonte de dados, o que difere um bom fornecedor de serviço de CTI de um fornecedor que não está, tipo assim, no topo da cadeia?
o que eu vejo muito no mercado é foco. Foco? Foco de negócio. Você tem, por exemplo, uma empresa que ela vende 8 tipos de serviço de segurança. Ela vende Paytest, ela vende SOC, ela vende gestão de vulnerability, ela vende assessment de LGPD, 27001, plano diretor, entendeu? Uhum. Você pega uma Big Four da vida e ela vai ter lá um leque de produtos. Sim, com certeza. CTI é só mais um. Entendi. Agora, se você falar de uma empresa que respira CTI, que ela só trabalha com CTI, não tem como, sabe, você ter o mesmo desempenho. Entendi. Entendeu? E como qualquer outro ramo, como qualquer outro tipo de serviço, né? Sim. Isso assim, eu vejo como essencial. Outra coisa é o tempo. Assim como qualquer negócio, ele tem que ter uma curva, né, de amadurecimento e de crescimento, né? Então, Qual que é a curva ideal de maturidade de um CTI? Aproximadamente, assim. assim, mas também tem a velocidade, né? Então, não é só a questão do tempo, tem a questão eu acredito assim, empresas que são focadas em CTI e que tem um certo tempo, sei lá, no mínimo 5 anos para frente, consegue te entregar um serviço legal. Entendi. E se você for montar dentro de casa, eu acho que não é Acho o que caminho, também sabe? aí tem Não é o uma caminho. questão... Não? Não. Para uma empresa que não tem maturidade, não é o caminho Entendi. de segurança. Porque aí você não vai ter maturidade nem na segurança, muito menos ali para a parte da análise e muito menos para a parte Você investigativa. consegue fazer algo bem básico, por exemplo, monitorar redes sociais, monitorar, sabe, porque normalmente a empresa que não é madura também em segurança, ela já tem um problema financeiro para garantir o básico. Então, CTI é como se fosse... como se fosse não. Normalmente é para a empresa que já está num nível de maturidade mais elevado. A gente já está falando, sei lá, de fintechs, a gente está falando de bancos, a gente está falando de empresas grandes, né? Que já tem um budget grande para segurança e já tem, né? Uma defesa bem estruturada, porque uma empresa que está começando, empresas médias e empresas até grandes que ainda estão no começo do amadurecimento de segurança, dificilmente vão investir em CTI. São empresas que quem investe em CTI já são empresas que já estão no nível de maturidade, já está com o SOC implementado, já está com as regras ali configuradas. Playbook, Exato. Já está fazendo DevSecOps, já está fazendo, sabe, gestão de vuln, né? Já está fazendo SAST, DAST, né? Já tem um Security Champions ali. Né? Então, a CTI vem nesse momento, sabe? Normalmente, assim, de fornecedores, né? Robustos aí, né? No mercado brasileiro. Entendi. Cara, e de uma forma, assim, muito simples, como que o CTI, ele não é uma bala de prata? Não. Mas, assim, não. como que efetivamente ele se torna importante na cibersegurança? Tipo assim, cara, ele não é uma bala de prata, mas assim, se eu tiver ele, eu tenho um puta diferencial, entendeu? Quando ele passa de uma aspiração para um mal necessário. Vamos colocar nesse aspecto. Então, assim, né? Parece que eu vou ser um pouco contraditório, mas em cima dessa sua pergunta, se você for falar num conceito de segurança, uma empresa que está começando hoje do zero na segurança, ele consegue implementar CTI minimamente olhando para essas postagens em fóruns, monitorando redes sociais, né? E pegando grosso, pegando o que está gritante ali, né? Tá. Então, você consegue implementar isso sem gastar muito. Mas, assim, em termos de... Se você for pegar uma empresa já robusta, que já tem todas essas caixinhas de segurança implementadas e já está começando agora com CTI, a vantagem de CTI é você realmente caçar, né? Você trabalha com a questão de caçar ameaça. Então, você tem a questão do threat hunting, né? Você
Isso aí que o threat hunting, ele tá dentro do CTI ou ele é alguma... Tá dentro do CTI. Ah, entendi. Uma das atividades mais importantes até é você caçar a ameaça. Então, você não espera uma ameaça que está já existente em qualquer outra empresa, em qualquer... Né? Você não espera aquilo virar um incidente. Você vai caçar aquela ameaça que já que existe em algum canto, ou da Darknet, Deep Web, ou no próprio internet, para poder se antecipar, se prevenir. Um exemplo muito comum, quem já consome CTI já sabe disso, é ataque ransomware. Uhum. Toda vez que tem um ataque ransomware, o quanto antes você pegar os TTPs, os IOCs, né, para você poder se prevenir, o ganho do CTI é esse, é você se prevenir do ataque. Então, você vê empresas pelo mundo sendo atacadas, e para cada tipo de ataque desse, você tem ali como que ele aconteceu. Entendi. Você sabe qual é a vulnerabilidade que está sendo explorada. Beleza, eu já identifiquei que essa vulnerabilidade aqui, as gangues ransomware estão usando muito. Pô, a primeira coisa que eu tenho que fazer, dentro de casa, na minha empresa, é corrigir essa vulnerabilidade. É aplicar um patch, é o básico. Virtual patch, qualquer coisa do gênero. Exatamente, é você se prevenir. Entendi. Cara, é uma coisa que o pessoal fala muito, né? Que quando a gente fala de proteção, e é uma coisa que eu vejo muita discussão em artigos de LinkedIn, quando a gente fala de defesa de perímetro, quando entra no contexto de XDR. O que o XDR trouxe para o Threat Intel? Tem alguma coisa que mudou, não mudou? Você acha que foi um facilitador ou não? Pelo trabalho de análise comportamental que ele faz dentro da rede? Cara, é um algo que, tipo assim, eu tô num EDR ou num EPP, no Endpoint Protection, eu vou mudando, eu vou para um XDR. Facilita a vida da galera de Threat Intel um XDR ou é mito, cara? Meu, eu tenho uma experiência com o CTI que ela é muito focado mais em investigação do que em solução, sabe? Então, se você for falar em Threat Intel, um exemplo, você pega hoje um CIEM, uma solução de CIEM, vai ter algum módulo lá de CTI, mas normalmente você vai ter IOCs ali. Sim. Ou, no máximo, uns TTPs, né? Agora, só para explicar para a galera o que é TTP. Para ficar claro para a galera. Técnicas, táticas e procedimentos do ataque, né? São as fases do ataque ali. É a kill chain ali, basicamente, né? Exato. Agora, quando você fala... assim, quando você trabalha com CTI, principalmente nas experiências que eu tive, realmente trabalhando mais com threat hunting, caçando a vulnerabilidade, do que trabalhando com um CIEM ou trabalhando com EDR ou um XDR, sabe? É mais você trabalhando no dia a dia, é você literalmente caçar a vulnerabilidade mesmo, sabe? Ir atrás do que tá... O que seria, Bira, caçar uma vulnerabilidade, cara? Meu, pensando numa coisa meio que assim, sei lá, um cara com arco e flecha procurando. O conceito, o que é, cara? O conceito é você... Aí volta lá no começo, né? A curiosidade. Então, assim, você tá... Por exemplo, o exemplo que eu dei da questão da postagem. Uma postagem dessa é uma vulnerabilidade absurda. Então, você tem que ficar de olho para identificar essa postagem de um cara que está vendendo um shell reverso, o cara que está vendendo uma base de dados. Então, a partir do momento que você achou essa postagem, você está num processo de caça. Você está de olho, você está procurando, né? Você está buscando algo que pode ser uma ameaça para a tua empresa. Então, é essa busca que a gente chama de caça, entendeu? Entendi, saquei. E, cara, assim, quando a gente fala assim, de estrutura ali, de um SOC, quando a gente fala de Threat Intel trabalhando ao lado de SOC, Threat Hunting, a gente fala ali de engenharia social, de engenharia reversa. Como que esse mundo, cara, se conversa, basicamente? Porque a gente tem também a contra-inteligência que você citou. Como que a gente consegue fazer esse cara, liquidificador de siglas funcionar ali de uma forma muito homogênea?
Você comentou a questão da interação entre CTI e SOC. O que o CTI traz de vantagem para o SOC, por exemplo, no incidente, né? O que liga os dois, normalmente, é o incidente. Então, você tem ali, né, algum indicador do SOC ali que está com algum alerta ali indicando que tem alguma coisa errada. O SOC pode conversar com o CTI, mas o CTI também pode passar algo pro time de defesa, entendeu? Pro C-Search, no caso ali? Exato. Então, essa não é uma comunicação de uma via. Então, o CTI ele pode ser um hub de comunicação tanto pro SOC, pode ser um hub também, que a gente não chegou a comentar, para antifraude, que tem isso muito. Sim. Pode ser um hub de comunicação, até para o marketing. Você pode, no CTI, você também consegue monitorar brand protection. Cara, você consegue marketing, configurar a marca. Nunca tinha visto. Você consegue falar. monitorar. Tem empresas que você tem que monitorar a marca, porque a marca ela pode ser usada para fazer fraude. Então você tem que ter uma comunicação com o marketing também para saber se aquele perfil na rede social é real, se não é, sabe? Para você poder saber se realmente aquela campanha é a empresa que está fazendo mesmo, não é? Tem ligação financeira, não tem? Que isso eu acho que está muito relacionado a takedown de domínios, coisas assim, né? Exato. E até perfis de redes sociais, né? É muito forte isso também. Né? E aí, então, tipo assim, sei lá, você tá ali, alguém tá se passando pela marca, você monitora a marca, tem a ligação com a galera de antifraude, Sim. com a galera de marketing. Então, tipo assim, ó, estão falando aqui da empresa Bolinha. Cara, isso aqui não confere, não existe essa campanha. Um perfil novo, acabou de subir aqui. Sim. Então, tipo assim, o CTI também pode ajudar nesse aspecto. Sim, tanto na proteção da marca, né? Como ativo, os principais ativos da empresa. Claro. E como na questão de antifraude também, né? Que é muito forte no Brasil. Muito forte mesmo. Isso é. A fraude é muito forte. Então, verdade. O CTI ajuda demais nesse quesito aí do antifraude, né? Cara, agora, mirando o nosso papo para uma coisa mais estratégica, como que o CTI ele pode influenciar numa estratégia de negócios, cara? Estratégia de negócio... Acho que mudar a estratégia do negócio em si, eu não vejo que seria o papel do CTI. O que eu vejo é que você tem uma comunicação nível tático, que ela é muito mais técnica, né? Se você for falar, se você identifica ali, você está no fornecedor de CTI, você está no fornecedor de inteligência de ameaça. Uhum. Se você for conversar com o especialista lá do outro lado, você vai explicar como que a ameaça, tecnicamente, ela está se apresentando. Sim. E o impacto técnico. Uhum. Quando você vai para a camada estratégica, você tem que minimizar a questão técnica e focar muito mais no impacto para a empresa, para o negócio. No estratégico, você tem que ter um relatório executivo para você mostrar o que aquela ameaça, de forma tecnicamente simplificada, ela significa e qual o impacto financeiro, qual o impacto para a marca da empresa, qual o impacto para o negócio. Sim. Então, você tem que fazer essa tradução, né? Do technical case para o executivo. E quem é que faz essa tradução, basicamente, dentro da parte ali de um time de prevenção à fraude, de incidente, C-Search? Bom, porque vamos pensar no dado do CTI, que, sei lá, vamos pegar aqui o exemplo de manter a marca, né? De, cara, promover ali, promover não, de cuidar da marca. O CTI identificou, assim, essa passagem para o board, para a galera que toma decisão, para o executivo. Quem é que faz essa tradução ali de binário, de hunting, de ameaça? Dizer assim, cara, ó, a nossa empresa, ela tá tendo muita violação, ela tá tendo muita ameaça, isso aqui está se tornando um core de ataque. Porque assim, você não vai levar para um cara do board technical case, ele não vai entender. Não pode. Não pode. Então, você tem que levar o nível da linguagem executiva.
Como que funciona essa tradução, O cara? que funciona muito é você deixar bem claro o impacto, principalmente financeiro. E principalmente o risco que a empresa Exato. tá Os dois. correndo. O risco com relação ao impacto de reputação da empresa. Uhum. E normalmente você consegue pegar casos que já aconteceram, né? De outras empresas para mostrar como case, né? Principalmente o que está acontecendo muito, infelizmente, são os ataques ransomware, né? Então, o ataque ransomware eu acredito que já é mais tranquilo do executivo entender, porque é algo que realmente está aí na mídia direto. Se tornou uma coisa mais comum, né? Mas é mais conhecida, né? Conhecida, exato. Infelizmente, né? Conhecida. Mas se você for falar, por exemplo, em casos específicos que não são tão conhecidos, a empresa de CTI ou a equipe interna de CTI tem que ter essa expertise de fazer um report com essas duas camadas, para essas duas camadas. Ou, se for o caso, o melhor, fazer 2 reportes. Um reporte tático e um reporte mais executivo. Tá, mas aí... E o executivo você foca mais na questão do impacto, você foca mais na questão do impacto da marca, da questão do impacto financeiro, e para realmente tentar traduzir da melhor forma possível o Technicase para uma linguagem que seja mais entendível, né, para o executivo. Mas aí, pegando o que você tinha falado lá atrás, que se uma empresa não está no nível de maturidade adequado para ter um CTI, como que um CTI terceiro consegue entrar dentro da visão executiva, dentro do core business, não estando ali dentro, cara? Como que ele vai conseguir traduzir isso daí para mostrar um nível de vulnerabilidade, um nível de mapeamento de risco, cara? É uma dificuldade, assim, né? Sim, mas a grande vantagem de você ter um fornecedor é porque o fornecedor, ele não tem só você de cliente. Sim, ele pode te comparar com, ele tem com você... vários do mesmo ramo. Exato. Então, toda esse conhecimento, expertise, ele pega de todas as empresas que ele pega de vários ramos. Você tem o ramo energético, você tem o ramo financeiro, você tem o ramo varejista, você tem o ramo industrial, você tem o ramo de saúde. Então, se você pegar os principais fornecedores de segurança, eles têm clientes em todos esses ramos. E, normalmente, o foco da resposta do fornecedor de CTI por exemplo, a gente está aqui hoje, a gente teve um ataque num hospital, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos. Qual que vai ser a prioridade do fornecedor de CTI? Entender como foi o modus operandi desse ataque, entender como se proteger e tirar os IOCs, né? Tirar os IOCs, os TTPs e tudo mais. E informar primeiro, como prioridade máxima, os clientes dele que são no ramo da saúde. Clínicas, hospitais, ramo farmacêutico. Entendi. Então, esse é o ganho de CTI. Você não espera ser atacado. Sim. Você aprende. Não vai esperar. Você aprende com o ataque de outras empresas, do mesmo ramo. E às Cara, vezes não precisa ser do mesmo ramo. Eu acho que é a forma mais inteligente de você se proteger, né? Sim. Porque assim, você não espera acontecer com você. Exato. Você aprende com os erros dos outros, Exato. né? E a gente não... acho que não precisa nem chamar de erro. Você aprende com a fragilidade, né? Boa, porque fragilidade. A gente sabe que não existe nenhuma empresa segura. Nenhum sistema, na verdade, né, seguro. Jamais. E essa questão das vulnerabilidades, os zero days, eles são dinâmicos. Então, é uma corrida, né? Que aquela questão do jogo infinito, né? A gente está sempre fazendo esse jogo e não acaba nunca. Só que quanto mais rápido a gente identifica o ataque e entende como ele funciona e se previne, a chance de você ser o atacado, pelo menos naquela vulnerabilidade, naquele zero day, naquele tipo de ameaça, o risco diminui. Então, você consegue diminuir o risco de ser atacado por aquele tipo de ameaça. Cara, e você tocou num ponto muito interessante, que é o zero day. O zero day, ele é o desespero de toda a empresa, de todo o SOC, de todo o CIEM, de todo mundo, cara. Quando a gente tem casos de zero day aí, como que o CTI, como que fica, cara, o ambiente de CTI? Como é que é essa correria para o zero day?
É assim, né? Os fornecedores, normalmente, eles não... No Zero Day, normalmente, a maioria dos Zero Days, eles só são divulgados, na verdade, quando eles já têm Eles não são uma mais Zero solução. Days, né? Exato. Eles falam que são Zero Days, É. né? Mas se você vê, você já tem uma São uma 20 solução ali. days já. Sim, mas realmente, quando existem casos também que existem Zero Days e o fornecedor daquela solução, ele faz de tudo para criar contramedidas até que um patch, até que uma atualização seja aplicada, né? Então, o papel do CTI é entender o quanto antes, identificar primeiro a vulnerabilidade, né? O Zero Day no caso, Sim, e essas contramedidas o quanto antes. entendi. E informar o quanto antes os clientes ou internamente a empresa. Uma corrida contra o tempo frenética. Sim, mas a gente sabe também que se a gente for ali na profundidade, né, do cybercrime, a gente sabe, por exemplo, que tem fóruns que comercializam Zero Days, né? Entendi. E são altamente rentáveis isso, né? Porque a gente sabe que tem fóruns especializados nisso, né?Sim. Então, são várias vertentes ali, né, que você tem só sobre esse assunto Zero Day, né? Então, Entendi. mas nesse tipo de situação, também CTI é extremamente importante. Porque você consegue, através de uma infiltração no fórum desse, monitorar o que está sendo vendido. Sim. Então, com certeza, os fabricantes, por exemplo, de soluções gigantescas, estão todos ali. Era né, isso que eu ia dizer, soluções cara. de segurança, de CTI, monitorando esses fóruns. Porque assim, é interesse do fabricante, né? Exatamente. Então, assim, eu Exatamente. acredito fielmente que todo player grande de mercado, ele está mergulhado Com certeza. para ver o que está acontecendo com ele mesmo, né? E Porque com são fragilidades que às vezes nem eles enxergam, né? E com certeza são fornecedores CTI Sim, contratados que fazem esse serviço. sim. Certeza. Legal, cara. E na sua visão, Bira, assim, cara, você acha que quando a gente fala de vulnerabilidade, quando a gente fala de dark web, a maioria, cara, são produtos ou são as grandes marcas que lideram ali o top 5 de vazamento? Se a gente for falar de vazamento de dados, você diz? De postagem de vazamento de dados? Sei lá, o cara postou num Pastebin da vida. Quais são os alvos que a galera mais gosta, cara? Meu, não tem Não preconceito existe? não, meu. Não existe? O que eles conseguirem invadir, conseguir monetizar, o cybercriminoso ele quer monetizar. Então, tipo assim, se ele roubar a padaria e o banco central, Ele dane-se. quer monetizar. Ele quer dinheiro. Ele consegue invadir, por exemplo, uma empresa média, que ele consegue puxar a base de dados ali daquela empresa. Sei lá, vou chutar aqui. Uma empresa, sei lá, uma rede pequena de loja de roupa. E ele consegue invadir aqueles servidores daquela empresa e consegue chegar ali numa base sei lá, 200 vou chutar clientes, aqui, 200 mil pessoas físicas em São Paulo, né? Entendi. Em São Paulo não, e no Brasil. Pô, ele consegue ver que ali ele tem nome completo, endereço, telefone, e-mail, sabe? E, sei lá. CPF? Exato. Ele vai querer vender aquilo e monetizar. Entendi. Ele consegue invadir, filtra aquilo, faz uma postagem no fórum e bota a Cara, ele venda lá. acaba com o negócio em segundos. Exato. Ele vai querer monetizar. O cybercriminoso, ele quer transformar aquela informação em dinheiro. Entendi. Entendeu? Ele quer não só a informação, o acesso interno ao servidor, ele quer transformar em dinheiro. Então, e não tem preconceito, não tem ética também, os caras invadem qualquer coisa. Já teve casos lá fora que o hospital foi criptografado e teve que remover pacientes para outros hospitais. Nessa logística, infelizmente, pessoas vieram a óbito, né? Pacientes. Então, eles não estão nem aí. Não, o cara sabe criminoso. Isso não... se a gente nem começou a falar sobre guerra cibernética mesmo. Que verdade. Porque aí o negócio fica Pesado. Fica pesado mesmo. Aí fica bem pesado. Legal, cara. Bira, muito bacana, cara, o nosso papo aqui. O mundo de CTI, ele é muito grande, ele é muito amplo, né? Então, assim, a gente entende que ele traz muito benefício para as empresas que querem se prevenir, né? Exato. Para não serem atacadas, não terem vulnerabilidades aí expostas, utilizadas, né? Então, para a gente encerrar aqui, cara, esse nosso episódio sobre CTI, quais são as principais, cara? Se a gente pudesse sumarizar nas
3 principais dicas sobre o CTI. O que o Bira daria para a galera, assim, galera, isso aqui, vão por aqui que não tem erro. Meu, para quem já tem segurança implementada, minimamente, se a empresa não está com budget, faça POCs, faça testes nos fornecedores. Para quem nunca teve essa experiência, né, de você ter uma empresa, nunca experimentou um serviço CTI, fala com um fornecedor do mercado e pega uns 3, 4 fornecedores, faça POC ali, para você... E assim, vai se assustar, certeza que vai. Mas faça, porque é importante. Começa daí. Você tem que fazer a POC para você entender a criticidade da coisa, né? Sim. Outra coisa assim... Nossa, eu fico lembrando dos casos aqui, tem muito caso assim que é engraçado que a gente queria falar, mas a gente tá, às vezes nem pode também, né? Às vezes não, a gente não pode comentar. Nem pode, é verdade. Mas assim, a outra coisa importante, para quem já fez a POC e já vai começar a usar um serviço, a consumir um serviço CTI, tem que ter uma pessoa dedicada. Você não pode colocar o analista 1 ali, o 2, para ficar, sabe, dando tração para aquelas ameaças que o serviço CTI te traz. O cara então, já tem que estar num nível meio que de especialista ali para poder lidar ou não? Não necessariamente. Você pode ter um analista sênior, um analista pleno. Mas eu digo assim, para entender, né, para pegar aqueles casos que o teu fornecedor está te entregando e dar tração internamente. Entendi. Porque não é um tipo de solução de serviço que ele vai... Não é você contratar um serviço CTI e acabou meus problemas. Não. Ele só vai te mostrar. Ele vai te mostrar e vai te dar recomendação. Ele vai te trazer mais problemas, né? Exato. Ele vai te mostrar para você se prevenir. Então, ele vai te mostrar a ameaça e vai te dar a recomendação, né? A recomendação de correção. Sim. Só que você não pode pegar essa solução e deixar aquilo ali. O segundo ponto é você dar tração internamente. Claro. Então, você tem que ter alguém dedicado. O ideal seria até um time, né? 2 pessoas, no mínimo, para você olhar 24/7 ali. Porque, um exemplo, você sofre um ataque então alguém publicou num fórum lá que tem uma base de dados da tua empresa no sábado ou na sexta-feira às 8 da noite. E o teu funcionário vai voltar na segunda de manhã. Segunda-feira. Pô, já era. Então, você tem que ter alguém para dar tração. Entendi. Né, para poder dar tração. Então, acho que o segundo ponto é você dar tração para o que o CTI vai te trazer. Entendi. Sabe? E o terceiro você conseguir, fazer de uma forma, tentar plugar, né, tanto o Service CTI com as outras áreas de segurança. Desde do CIEM, desde a área do SOC, desde a antifraude, né, você conseguir... a parte de dev também, que às vezes o pessoal, né, tem alguns pessoal que posta código com senha e tudo mais, né, no GitHub aberto. Tem, então, né? Sempre tem. É você pegar toda aquelas ameaças que você está recebendo e tratar internamente. Então, você tem que... Entendi. Acho que os principais pontos são esses, né? Legal, cara. Bacana. Bira, muito obrigado, cara, pela aula de CTI Imagina. Né? E, galera, conselho que eu dou, acompanhem, sigam o Bira no LinkedIn, tem muita postagem bacana sobre CTI, tem sempre vulnerabilidades novas, né, Bira? Sim, todo dia tem, né? Todo dia tem postagem. Sempre tem a do dia mais bravo, sempre tem. É legal, galera. Então, assim, sigam o Bira lá no LinkedIn, né? Se você quer entender um pouco mais sobre CTI, aprender um pouco mais, que o nosso mestre do CTI. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço, por você estar aqui, entendeu? Dando essa aula pra gente. Valeu. Cara, e assim, eu acho que a gente debateu aqui assuntos incríveis que são importantes para a empresa, para a área de segurança, cibersegurança. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais ligado, né, cara, para essa parte, principalmente de ameaça no mundo cibernético que a gente está, que cada vez evolui mais. E assim, como a gente tem motivador para proteger, o cara do outro lado também tem motivos financeiros também, né, para evoluir nos ataques. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigão. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Valeu, abraço. Por hoje era isso.